Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Foi compartilhado hoje no grupo Foco em Vendas duas informações muito importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Mas antes de prosseguir, caso você não faça parte de um grupo no WhatsApp do grupo Foco em Vendas, aqui na descrição desse vídeo tem o link do grupo. É só você clicar neste link e na janela que vai abrir é só você clicar no primeiro botão que vai aparecer a relação de grupos disponíveis, inclusive o grupo da Shopee. Lá você vai ter acesso a informações como essas que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Para começar, eu quero compartilhar esse aviso que os vendedores receberam hoje, falando que, devido a um problema de sistema, uma cobrança de subfrete pode ter sido feita em seus pedidos. Vamos corrigir e reembolsar os respectivos valores. Em breve, mais informações. Então, é um passo muito importante porque a Shopee admitiu que é um problema no sistema dela e não uma palhaçada que muitos atendentes estavam falando para alguns vendedores de que eles estavam lançando dimensões e pesos errados, por isso estava ocorrendo esta cobrança. Além de outras mentiras como a culpa é da transportadora que fez isso ou fez aquilo. Então agora a Shopee admitiu a responsabilidade e eu acredito que só fizeram isso porque encontraram solução para esse transtorno. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela para ver se realmente eles vão fazer os reembolsos de fato ou se vão enrolar os vendedores. Agora, a outra informação que eu quero compartilhar com vocês é uma informação mais extensa. Trata-se dessa reportagem aqui que saiu no jornal Valor da Rede Globo com o seguinte título: Shopee enfrenta gargalos na logística. E esse é um título bem romântico, para não falar que é um caos logístico, né? Eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre o que está escrito para apontar o meu ponto de vista acerca do que foi falado aqui. Se você quiser ter acesso a essa reportagem aqui, eu vou deixar o link do site do Valor aqui na descrição do vídeo. Então, no começo aqui, o Valor está falando que a Shopee está enfrentando uma série de problemas em sua logística no Brasil, em razão de um crescimento acima da capacidade de gerenciamento. Então, aqui a primeira coisa apontada, que é muito importante, é demonstrar que a Shopee excedeu o seu próprio limite. Continuando, excesso de ações comerciais em curto espaço de tempo para tentar acelerar o tráfego de clientes e vendas, e estrutura de transporte e atendimento insuficientes obrigaram a companhia a montar um plano de ação, dizem fontes. Então, a princípio aqui você nota que a repórter que fez esse artigo aqui, no caso a Adriana Matos, está por dentro de todas as mazelas que estão acontecendo na Shopee. Prosseguindo aqui, ela fala: uma equipe de gestão de demanda criada pela Shopee trabalha no assunto e há reuniões semanais entre esses funcionários e as transportadoras para ajustar as medidas tomadas. As dificuldades começaram a aparecer principalmente após novembro, quando a empresa decidiu lançar ações comerciais de grande porte em curto espaço de tempo. Eu devo abrir um parênteses aqui porque eu não concordo com essa afirmação. Essas dificuldades, elas não começaram em novembro, elas começaram a partir do momento que a Shopee implementou a obrigatoriedade do envio por transportadora. Então, desde que isso aconteceu, esse inferno iniciou para os vendedores que vendem na Shopee. Mas à medida que as vendas foram aumentando, essa falha nessa estrutura que a Shopee implementou obrigatoriamente ficou nítida, porque eles quiseram implementar algo que eles não tinham condição de fazer. Então, aqui no artigo fala que nas campanhas do 11 do 11, 12 do 12, na Black Friday e no Natal, ocorreu um acúmulo de pedidos, porque foram campanhas seguidas onde ocorreram várias vendas. Uma fonte falou: eles deram um passo maior que a perna.
e a situação foi piorando após outubro. Entre novembro e dezembro, foram 4, 5 vezes mais pedidos que no ano anterior. E eles não estavam preparados. E isso é algo dito por um prestador de serviço da Shopee, uma transportadora, um funcionário de uma das transportadoras que prestam serviço para a Shopee. Ele continua: a cada data nova criada, em volume de pedidos, era uma espécie de mini Black Friday. Nós fomos administrando dentro da logística acertada com eles e de repente foi um boom. Para Black normal, de todos os anos, a gente se prepara por meses. E isso não é à toa, porque dá problema se não programar. Então, há uma reclamação por parte da transportadora aqui nesse caso, falando que eles não têm condição de lidar com o volume de vendas que ocorreu nesse período específico. Só que, como a gente pode verificar na prática, fora dos períodos de promoções bombásticas, como é no período de novembro e dezembro, eles também não estão dando conta do volume de vendas da Shopee. Então, fica claro que há um total descompasso do que está acontecendo com a administração da situação, porque se a transportadora está falando que ela não dá conta de lidar com o volume, como pode a Shopee obrigar os vendedores a fazer os envios por transportadora? Qual é o sentido disso? Se as transportadoras já disseram que não tem condição de lidar com o volume, por que então a Shopee não dobra, não triplica o número de transportadoras? Se isso não é possível, por que não retorna para os Correios até que seja possível? São perguntas assim óbvias, porque são soluções simples que eu simplesmente não entendo por que não são implementadas. Ok, tá falando aqui que são feitas reuniões semanais para poder solucionar todos esses transtornos, mas o que todo mundo tá vendo é que não está solucionando. Então, será que não é a hora de fazer algo diferente? Continuando aqui, outro parceiro da Shopee diz que, como a empresa tem alta concentração de encomendas de itens leves, miudezas de baixo preço, eles precisam de grande quantidade para gerar venda. A questão é que isso enche o galpão, sobrecarrega a equipe e empata a vazão. Essa parte eu sinceramente não entendi, porque para a transportadora não importa se o pacote é pequeno, se é médio, se é grande, ela vai ganhar de qualquer maneira pelo frete, certo? Então, eu entendo que o fato do pacote ser pequeno fica mais difícil de manipular, de organizar, mas se a transportadora aceitou fazer contrato com a empresa e viu que funcionaria dessa maneira, ela não deve reclamar, ela deve se adequar. Continuando aqui, vendedores têm ido ao site Reclame Aqui, plataforma voltada a consumidores, para pedir solução de atrasos em coletas de pedidos. Eles dizem que boa parte dos problemas com a Shopee se concentra no atendimento da Sequoia. Eles são o segundo maior contrato da Shopee, só perdem envios para os Correios e quando os pedidos disparam proporcionalmente, quem sentiu o baque mais foi a Sequoia. Então aqui é nítido que a repórter fez uma pesquisa, viu como está a reputação da Shopee lá no Reclame Aqui, onde tem várias reclamações de compradores e vendedores expondo toda a situação caótica do site. E prosseguindo aqui fala: a estratégia que tem sido adotada é congelar a conta da plataforma quando os pedidos de retirada junto à Sequoia se acumulam. No caso aqui, congelar, ela se refere ao modo férias. Alguém sabe como faço para tirar a Sequoia da minha conta Shopee? Diz um deles, num grupo de mensagens formado por vendedores que o valor teve acesso. Pus a conta em modo férias, pois não aguentava mais as reclamações no chat. Aparece pedido entregue ao cliente, mas que não foi enviado pela Sequoia, diz um lojista na semana passada, num grupo reunido no Telegram com 2.200 lojistas. Neste domingo, eram 2.900 menções no grupo em crítica à Shopee. Então, para mim, fica claro que o volume de reclamações ele está tão grande, está tão violento, que já está saltando aos olhos, inclusive, de pessoas como essa repórter, que notou o quão gigante é a insatisfação dos vendedores que estão vendendo na Shopee. Ela faz uma comparação com o Mercado Livre falando:
Mercado Livre tinha menos da metade, sendo bem maior que a rival. Ela se refere ao número de reclamações. Bancos calculam que a Shopee venda no Brasil em valor que passa pela plataforma entre 10 bilhões e 12 bilhões ao ano. E o Mercado Livre fez 68 bilhões em 2021. Então, aqui você vê que o Mercado Livre vende quase 7 vezes mais do que a Shopee. No entanto, há um número muito superior de reclamações contra a Shopee comparado ao Mercado Livre. Proporcionalmente, é uma diferença gritante que demonstra bem todo o caos que está ocorrendo na Shopee. Continuando aqui, de acordo com Anderson Cândido, dono de uma loja de produtos naturais na Shopee, há falhas de processo. O cliente vê a demora para entregar, cancela o pedido e pede estorno. Só que a encomenda chega 2-3 dias depois. E aí o cliente fica com o produto e o dinheiro. E nós ficamos com prejuízo. Foi espetacular a adição dessa informação aqui nessa reportagem para deixar bem claro esse absurdo inaceitável que acontece na Shopee, porque a Shopee tem uma política de reembolsar o comprador automaticamente, mas para o vendedor ser reembolsado, ele precisa literalmente lutar com o suporte durante vários dias, trocando dezenas de mensagens para simplesmente ter acesso àquilo que é o seu direito, que é ser reembolsado também, visto que a Shopee simplesmente reembolsa o comprador e depois ele acaba recebendo o produto e não devolve o pagamento para o vendedor. Como é a Shopee que faz esse reembolso, ela é responsável e obrigada a reembolsar o vendedor também, porque ele não pode assumir o prejuízo em razão de transtornos causados pelas transportadoras que foram impostas pela Shopee, sendo que se o problema é decorrente de algo que foi obrigado e não escolhido pelo vendedor, ele não pode ser punido por isso. Mas para as pessoas que estão de fora e que não entendem exatamente o que está acontecendo, é muito importante que haja um artigo como esse, expondo a situação e mostrando realmente como as coisas estão funcionando. Continuando aqui, reclamações de lojistas não são incomuns, muito menos relativos às entregas online no Brasil. Mas as reações conjuntas das empresas, isso só ocorre quando o cenário é mais crítico. O Valor apurou que a Sequoia vem tratando há meses dos problemas juntos à Shopee. Há reuniões semanais sobre o assunto. Foi criada área específica de atendimento na Sequoia, com cerca de 70 pessoas para lojistas da Shopee, por causa dos problemas. Eu sinceramente não sabia disso. Eu gostaria que os vendedores que fazem envio pela Sequoia, por favor, confirmem essa informação. Vocês têm acesso a uma área de atendimento na Sequoia? Se de fato existir, por favor, compartilhe aí nos comentários. Continuando aqui, 25 equipamentos de separação de pedidos que seriam distribuídos para toda a base de clientes da Sequoia hoje estão voltados só para dar vazão às encomendas da Shopee. Essa informação aqui para mim é contraditória. Eu não sei se isso é algo extremamente recente, uma decisão tomada pela Sequoia há poucos dias, porque as informações que eu tenho é que a Sequoia, assim como as demais transportadoras, Total Express, Log, Rede Sul, elas priorizam em primeiríssimo lugar as entregas da Amazon, em segundo lugar do Mercado Livre e depois das demais empresas para as quais eles prestam serviço, e a Shopee está em último lugar. E essa é a razão pela qual existe todo esse transtorno, porque não há prioridade para entregas da Shopee e, além de não ocorrer essa prioridade, ainda existe um excesso de volume, como já foi citado aqui nesse artigo anteriormente. Continuando aqui, a ação da Shopee nessa semana, quando o varejo realiza a campanha promocional batizada de Semana do Consumidor, foi desenhada com prazo de entrega em dias, até 2 vezes maior daquele do fim de 2021, apurou o Valor. Isso tende a reduzir as pressões na sua estrutura. Eu realmente notei que houve um aumento no prazo de entrega de algumas compras que eu fiz e realmente é um ato louvável, porque se a Shopee não tem condição de cumprir um determinado prazo, ela não pode informar um prazo irreal, ela tem que colocar o prazo de acordo com aquilo que ela pode cumprir. Aí cabe aos compradores decidirem se eles estão dispostos
aguardar aquele prazo ou não. Porque, inclusive, eu já vi várias reclamações de compradores nos grupos do Facebook falando que uma entrega que ocorre geralmente entre 3 e 5 dias feitas pelos Correios está demorando em média 30 dias para ser feita pela transportadora. Então, já é em decorrência deste ajuste de prazo que a Shopee está fazendo para que realmente o produto seja entregue dentro do prazo informado. Continuando aqui, houve melhora no nível de serviço nas últimas semanas, depois que montaram uma equipe focada, mas não normalizou ainda. Eles foram agressivos e subestimaram a demanda. O trabalho que dá para entregar um fone de ouvido é o mesmo de entregar um celular, que vale muito mais. Só que eles entregam muito mais fones do que celulares, disse um parceiro logístico. Eu não entendo por que isso faz diferença para o parceiro logístico. Ele não ganha porcentagem sobre o valor do produto vendido, e se há muito volume de venda de fones, quer dizer que ele está ganhando mais, porque na teoria ele ganha por unidade enviada. Sinceramente, eu não estou entendendo por que eles estão preocupados com o tipo de produto que é vendido pela Shopee, porque independente do que está lá dentro, eles vão ganhar por cada frete contratado. Aqui eles continuam falando sobre a questão do Procon, eu não vou falar sobre isso, eu quero focar só sobre a questão logística. Continuando, eles falam que fontes próximas à empresa negaram gargalos e citam transformações para se adequar à expansão. Então aqui já é o primeiro indício da bolha do Olimpo, onde algumas pessoas negam o caos que está nítido para todo mundo ver através das centenas e milhares de reclamações que são lançadas diariamente na internet. Um belezura fala que a empresa nega gargalos e cita apenas transformações para se adequar à expansão. Para mim, uma frase dessa é decorrente de uma pessoa que está vivendo literalmente em outro mundo ou está cagando para o que está acontecendo com todo mundo que usa a plataforma. Isso tanto compradores quanto vendedores. Me desculpem, mas eu não consigo ver uma frase dessa de outra maneira. Continuando, dizem que as reuniões entre transportadoras e empresas são normais e que 85% das vendas no Brasil são de lojistas locais e vai manter os Correios como parceiro, apesar de estar migrando desde janeiro parte dos lojistas atendidos pela estatal para a sua operação de entrega própria, a Shopee Express. Migrações desse tipo levam um tempo para ficar redondas, mas fonte próxima à empresa diz que a evolução é boa. É uma piada, né? Essa fonte é um piadista. A evolução é boa? Eu fiz 2 vídeos aqui no canal mostrando o caos que está a Shopee Express. O que se vê é tudo menos evolução boa. Tudo está sendo feito pelos cotovelos de qualquer maneira, sem o mínimo de planejamento, gerenciamento e controle adequado. Mas é claro, como eu vou esperar que alguém dentro da empresa admita o que está acontecendo de fato, né? Continuando, em nota ao valor, a Shopee afirma que à medida que cresce, está oferecendo mais opções de parceiros logísticos aos vendedores brasileiros para otimizar a coleta e a entrega de produtos aos consumidores. Gostaria de corrigir essa frase aqui, porque a Shopee não oferece nenhuma opção para o vendedor. Ela impõe opção. Ela escolhe qual transportadora o vendedor vai utilizar. Ele não tem a opção de escolher a transportadora. Ele não tem a opção de inserir mais de uma transportadora na sua loja. Enfim, ocorre tudo menos opções ao vendedor. Continuando, afirma que em breve terá novas opções logísticas e que todos os parceiros logísticos devem seguir os altos padrões de serviço da empresa. Ai, meu Deus, sério mesmo. Eu entendo que existe um compliance na empresa e que o funcionário precisa dizer aquilo que é afável e agradável para a empresa, mas isso aqui, sinceramente, é brincar com os vendedores, porque na prática isso não está acontecendo. A Shopee não lida com rigor com essas transportadoras, do contrário, nada do que a gente está vendo estaria acontecendo. E no final é dito uma frase aqui que é direcionada aos compradores. Eu gostaria que eles confirmassem se é esse o sentimento que eles têm ao comprar na Shopee. Diz ajudar no empreendedorismo e oferecer uma experiência segura,
fácil e divertida de compras. Então, para os vendedores, a Shopee ajuda no empreendedorismo e para os compradores, você tem sempre uma compra segura, fácil e divertida. Eu sei que existem muitos compradores que sempre falam: eu nunca tive problema na Shopee, eu sempre recebo tudo certinho, dentro do prazo e tudo mais. Claro, não é absolutamente todo mundo, não são todos os vendedores, não são todos os compradores que têm transtornos seguidos. Só que acontece o seguinte: você que nunca passou por nenhum tipo de transtorno, acredite em mim, uma hora você vai passar, e quando você passar, você vai entender o que as outras pessoas que já passaram reclamam no momento. Porque, infelizmente, a natureza humana é assim. Você defende aquilo que você acredita até que você passe pela mazela que a outra pessoa diz ter passado, que você ignorou. Continuando aqui, fala que entre novembro e dezembro a empresa começou a operar inicialmente na fase de testes a sua primeira fase de cross-docking no Brasil. O local fica em Barueri e faz a armazenagem para despacho em poucas horas, diferente de um centro de distribuição. A ideia com o espaço é acelerar as entregas, mas ele ainda opera em fase de testes. Com novos pontos de armazenagem de apoio, a Shopee quer criar por aqui uma espécie de mercado envios, o modelo próprio de entrega do Mercado Livre. Não à toa, quem lidera a logística na Shopee é Rodrigo Calderaro, que saiu do Mercado Livre em junho para ir para a Shopee para montar uma estrutura local. Então, eu não sei se aquele galpão que eu mostrei no vídeo sobre a Shopee Express é esse galpão onde está ocorrendo essa fase de teste de cross-docking. Só sei que visualmente parece que não está funcionando. Então, se a Shopee quer fazer um sistema parecido com o Mercado Envios, do jeito que está sendo feito agora, eu acredito que vai demorar um pouquinho até que preste um serviço parecido com o que é feito lá. Eu já falei anteriormente aqui no canal que quando o Mercado Envios começou a utilizar a entrega por transportadoras, também ocorreram lá alguns transtornos. Muitos vendedores sofreram no começo, contudo, depois de algum tempo, o Mercado Livre deixou a operação redonda e hoje em dia o que se vê é realmente um serviço logístico eficaz, algo semelhante ao que eu vi na Amazon lá nos Estados Unidos, porque eles realmente cumprem o prazo de entrega na absoluta maioria dos casos. Agora, a Shopee quis implementar um sistema parecido com o Mercado Envios antes de criar a estrutura para isso. É a mesma coisa de você comprar uma carroça sem ter um cavalo para puxar ela. Foi isso exatamente o que a Shopee fez. Primeiro, ela criou o sistema sem ter estrutura para fazer ele funcionar. É algo para mim sem nenhuma lógica. Contudo, eles são os donos do site e eles fazem tudo do jeito que eles querem. Eles não precisam estar dentro da lógica para fazer nada. Eu só me admiro que, quando questionados, eles ajam como se nada estivesse acontecendo e tudo estivesse muito lindo. Encerrando a reportagem aqui, há uma afirmação de que, procurada, a Sequoia não se pronunciou. Então, a Sequoia ela é tão poderosa que eu acho que ela faz parte do Olimpo que vive a Shopee. Os funcionários que se manifestaram aqui dentro desse artigo de maneira anônima, com certeza fazem parte das outras empresas, no caso, Total Express, Log e Rede Sul, mas os deuses do Olimpo da Sequoia também não podem ser acionados, não podem falar nada a respeito para dar nenhum tipo de satisfação acerca do que está acontecendo. Isso para mim deixa muita coisa clara, porque empresas que ignoram os próprios erros, preferem mentir a respeito do que está acontecendo, ignorar as coisas que estão acontecendo, não dar satisfação a respeito do que está acontecendo, você não pode esperar muita coisa. Inclusive, muitos vendedores têm perguntado para mim o que fazer nessa situação quando eles acabam de ser migrados para o envio por transportadora. Eles me perguntam: Jaque, o que você acha? Você acha que eu devo colocar a minha loja em modo férias? E eu falo para eles a respeito da minha opinião, a respeito daquilo que eu faria se fosse no meu caso. Se eu dependo dessa renda gerada pela Shopee para pagar as minhas contas, eu vou pelo menos testar. Se após ocorrerem as vendas a coleta não passar, aí não há o que fazer, você cancela as vendas e coloca a loja em modo férias, porque se você continuar é dar murro em ponto de faca. Porque você vai continuar fazendo vendas, vai continuar tendo cancelamento,
vai continuar tendo um transtorno violento com os clientes que podem inclusive te processar, porque até você provar que nariz de porco não é tomada, vai bastante tempo, inclusive dentro do processo. Então, eu sinceramente tentaria, mas não insistiria. Agora, para os vendedores que têm outras fontes de renda, que vendem no Mercado Livre, no LX, no Enjoei, na B2W, no Magazine Luiza, que tem o seu site próprio e a Shopee é só mais uma fonte de renda, sem sombra de dúvida nenhuma, coloque a sua loja no modo férias até que a Shopee resolva de fato todo esse transtorno, porque não vale a pena estressar com essa irresponsabilidade tremenda que esse site está praticando. E eu não estou exagerando, eu não estou dramatizando, porque eu estou cansado de fazer vídeos aqui no canal mostrando todas as situações erradas que acontecem lá, e agora a maior prova de que isso é caótico é o fato de que saiu uma reportagem relatando tudo isso em um jornal da Globo. Assim como muitas pessoas que seguem o canal aqui, eu sigo na esperança de que todo esse transtorno acabe logo e eu possa passar a fazer vídeos com boas notícias a respeito de melhorias, novas ferramentas e coisas benéficas para compradores e para vendedores. Até lá, a coisa infelizmente continua tensa. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!